Então, vamos começar. Fique à vontade durante toda a aula, para interagir, para fazer pergunta, para levantar a mão, tá? Para ligar o microfone, fazer alguma pergunta, para que a gente seja um tempo proveitoso, mas também valoroso para vocês, tá bom? Primeira coisa que dá as boas-vindas, que esse é um evento do Metafora Internacional, que é a Academia de Desenvolvimento Humano da Alemanha, que também se faz presente tanto na Itália como no Brasil. O Metafora já existe há mais de 20 anos e sempre promove cursos de desenvolvimento, seja de desenvolvimento pessoal, profissional, mas tudo para ajudar na nossa vida, nas nossas relações também. Eu fiz muitos cursos pelo Metafora, muitas formações de PNL, coach, constelações, Body Mind Talk, várias formações, hipnose, transe generativo, várias formações que eu fiz pelo Metafórum, sempre foi a minha escola, então eu tenho ótimas referências de grandes mestres. E agora, desde o ciclo RADA, que foi o primeiro curso que eu ofereci pelo Metafora, agora com CI3 Método, que é o segundo curso, fico feliz também de estar sendo treinador pelo Metafora e oferecendo esses dois cursos pelo Metafora, que é uma casa que sempre me acolheu. Tá? E quem quiser saber mais, conhecer mais um pouco sobre o Metaforo, é só entrar no site metaforo.com.br e tem lá toda uma programação de cursos. Bom, meu nome é Wendel Araújo, para quem não me conhece. Eu sou professor de PNL, Programação Neurolinguística, sou professor de coaching, sou constelador e eu trabalho com atendimento. Eu faço atendimentos pessoais, atendimentos individuais, geralmente online, e sou professor e dou aula tanto presencial como online também, né? Então, eu trabalho com pessoas, trabalho com empresas, trabalho com equipes, trabalho com líderes, né? Então, tudo que eu faço está envolvido com sala de aula, está envolvido com processo de ensino-aprendizagem, está envolvido com desenvolvimento pessoal. Eu já estou nessa área do desenvolvimento pessoal há mais de 17 anos. Desde que eu comecei a minha jornada do autoconhecimento, já comecei de alguma forma, multiplicar o conhecimento, porque é algo que eu sempre gostei. E eu costumo brincar dizendo que o meu sonho de criança era ser médico, porque na minha cabeça o médico é quem ajuda as pessoas. E realmente é, né? Só que eu, quando era criança, desde criança, eu me sentia solidário e me empatizava muito com as pessoas, principalmente com o sofrimento, e queria ajudar e não sabia como, não tinha nenhuma ferramenta, nem conhecimento, nem experiência, nem maturidade para ajudar. Claro que eu tive que enfrentar várias dificuldades também minhas, pessoais, timidez, baixa autoestima, medo de me relacionar, medo de falar em público, não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas. E eu acho que tudo isso ainda tem a ver com o nosso curso, com o nosso tema da aula de hoje, que é comunicação, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que o quanto que eu também me sinto empático com pessoas que têm essas mesmas dificuldades, porque eu passei por isso praticamente a vida inteira. Só depois dos 30 anos de idade que eu conheci a PNL, que eu conheci esse mundo do autoconhecimento e do desenvolvimento, foi que eu comecei a abrir minha cabeça e aí me colocar o tempo todo fora da zona de conforto para me trabalhar e me desenvolver, né? E aí, o porquê falar de comunicação? Porque comunicação é um elemento que não tem como a gente viver sem ele. Quer você queira ou não, você está se comunicando o tempo todo, seja no que você fala ou até no silêncio, né? Porque no silêncio a gente também está se comunicando. E para quem estuda o corpo fala, né? Todo o nosso gestual, toda a nossa fisiologia e até a nossa fisionomia, né? Os movimentos da nossa face, o tempo todo a gente está se comunicando, né? Então, quando você toma uma decisão, quando você não toma, quando você fala, quando você não fala, quando você se manifesta, quando você não se manifesta, tudo isso, para a gente que estuda comunicação, é uma comunicação, seja de uma forma ou de outra. E se você não é um eremita que vive sozinho lá no alto da montanha, né, você tem que se relacionar com outras pessoas também. Seja namorados, seja casados, seja filhos, seja parentes, seja amigos, seja colegas de trabalho, seja equipes de trabalho, seja com chefe.
O tempo todo a gente tem que se relacionar. Mas olha a complexidade. Por quê? Porque se um ser humano tem crenças, valores, memórias, histórias de vida, traumas, virtudes, qualidades, defeitos, limitações, se um ser humano tem tudo isso, imagina essa complexidade eu ter que lidar com outro ser humano que também tem essas mesmas variáveis. Então, comunicação, para mim, é um tema fascinante, é um tema que me instiga, é um tema que me inspira. E eu, de certa forma, sempre fui também admirador e observador das pessoas que se comunicam e como elas se comunicam. Então, claro que as pessoas que eu tinha como referência são aquelas pessoas que têm uma comunicação fluida, são aquelas pessoas mais assertivas, são aquelas pessoas que parece que estão sempre na serenidade, com paz interior, e se comunica com a classe, com elegância, mesmo que algo fora esteja pegando fogo, a pessoa está tranquila e está se comunicando, está se relacionando, ou às vezes ela até é mais enérgica quando precisa também. De uma forma ou de outra, sempre me chamou a atenção a forma de que algumas pessoas se comunicam para ter um resultado da sua comunicação. E aí eu comecei a perceber que não era só os elementos da comunicação, mas tinha algo interno dela, né? Que tem a ver com o que eu falei, crenças, valores, princípios, a forma como eu enxergo o mundo, a forma como eu me enxergo, porque antes de você se comunicar com alguém, você está se comunicando consigo mesmo. Então, o que que você pensa antes de se comunicar com alguém? O que que você imagina e sente no seu corpo antes de se comunicar com alguém? Ou mais ainda, qual a sua intenção antes de se comunicar? Porque eu vejo pouca ou quase ninguém falando sobre isso, mas toda vez que você se comunica, você tem uma intenção. É ou não é? Então, desculpa, consciente ou inconscientemente, a gente tem uma intenção ao se comunicar. Só que a gente não para, a gente não foi educado nem treinado para pensar sobre isso. Então, toda vez que você vai se comunicar, você tem uma intenção. Essa intenção é, pode ser de agradar o outro, pode ser de vender alguma coisa, pode ser de explicar, pode ser de provocar, pode ser de discutir, pode ser de causar uma discussão, uma intriga, uma desunião, pode ser de causar uma união, pode ser de acolher, pode ser de agradecer, pode ser de explicar, pode ser de direcionar, pode ser de informar. Toda vez que você se comunica, você tem uma intenção ao se comunicar. Só que, na maioria das vezes, ou quase nunca, a gente para pensar sobre isso. Então, essas são duas coisas que, para mim, são fundamentais. É como você está internamente, o seu humor, a sua energia, a sua emoção, os seus sentimentos, sua sensação, antes de se comunicar com alguém, e aquilo que você pensa que você tem como intenção verdadeira para se direcionar ao outro. Nem que seja para ouvir o outro, porque a gente também tem uma intenção quando a gente está só escutando, né? Então, foi aí que eu percebi que tem uma diferença na comunicação. Então, não é só fazer curso de oratória e mexer as mãos igual o Barack Obama, né? Como tem cursos que falam sobre isso, né? E manter uma postura altiva. Né? Não é só isso, não é só isso. Tem algo muito interno, tem algo muito pessoal, que é quem é você de verdade. Quem é você, o que você quer com aquela comunicação, qual o seu objetivo com aquele relacionamento, né? Se você consegue perceber quais são as informações que estão vindo do outro. Então, perceba que existem outras variáveis que, confesso, eu que já fiz vários cursos de comunicação, de oratória, inclusive os mais conhecidos, eu percebo pouca gente ou quase ninguém falando sobre esses elementos mais internos, que tem a ver com autoconhecimento, que tem a ver com estado de presença, que só a partir disso eu consigo praticar a verdadeira escuta ativa, né? Porque escuta ativa não é só fazer. Aliás, como qualquer coisa do comportamento humano, mudar o comportamento humano não é fácil. Por quê? Porque não é só mudar o comportamento, tem coisas que vêm antes do comportamento. Antes de você ter um comportamento, que é uma atitude, uma ação, vem um sentimento, uma sensação. Antes desse sentimento, dessa sensação, vem um estado interno. Antes do estado interno, vem um pensamento. E esse pensamento
é movimentado, é regido pelas suas crenças, seus valores e o que é que você pensa de si mesmo, do mundo e da vida. Então, perceba como a questão da comunicação não é algo daqui para fora, é algo que vem de dentro. Aí você pode dizer, não, Edu, mas então eu posso fazer várias técnicas de comunicação, de oratória, de postura, de colocação de voz, e mesmo assim eu vou me sair bem, eu vou me sair bem. Sim, pode ser que sim. Agora, toda vez que variar o contexto, toda vez que variar a situação, toda vez que variar a pessoa, e algum desses outros elementos tocar numa crença sua, tocar numa ferida interna sua, tocar num valor seu, talvez as técnicas que você aprendeu não vão ser suficientes. Por isso, gente, por isso e por todos os motivos de dificuldades que eu passei durante toda a minha vida com problemas de comunicação, de timidez à arrogância, eu acho que eu já passei por um leque de coisas bem diferentes e perceber o que funciona, o que não funciona na comunicação. E uma coisa que eu aprendi, que eu já vou colocar aqui de antemão para vocês, porque eu quero que essa aula seja realmente proveitosa, é se a gente não conseguir sair do nosso, o que popularmente, no senso comum, a gente chama de ego, se a gente não consegue sair do nosso ego, que tecnicamente eu dou outro nome, se a gente não consegue deixar o nosso mapa mental, nossas críticas e nosso julgamento aqui de lado, para poder ouvir o outro, realmente com sinceridade, com abertura, com empatia, com respeito e com atenção, né? Eu não consigo absorver o que vem do outro para poder eu dar uma resposta autêntica também àquilo que o outro está me colocando. Como é que eu sinto quando o outro fala, o que bate aqui para poder eu devolver? E isso é na relação com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, com a sua amiga, né, com um colega de trabalho, seja com quem for, né? Então eu deixo aqui do lado minhas críticas, meus julgamentos por alguns segundos, por alguns minutos, se for necessário, para poder eu verdadeiramente interagir com outra pessoa que é um ser humano, assim como eu, que tem crenças, que tem valores, que tem opiniões diferentes da minha, que tem uma visão diferente da minha, mas eu consigo perceber. Depois que eu dou uma resposta mais autêntica, mais assertiva para a pessoa, e que talvez eu tenha até alcançado a minha intenção, aí essa comunicação é fluida, essa comunicação é autêntica, é verdadeira, e eu chego no meu objetivo, e está tudo bem. E depois que eu me despeço da pessoa, aí as minhas críticas, os meus julgamentos, o meu mapa mental pode voltar. Então ele volta para mim. Tudo bem. Então eu não preciso deixar de ser eu não preciso tirar a minha identidade para poder dialogar com alguém, mas pelo menos eu deixo as minhas críticas, meus julgamentos, que todo mundo tem, tá, gente? Eu também tenho. Crítica, julgamento, eu faço o tempo todo. Quando alguém me olha de um jeito, quando alguém fala de um jeito para mim, a gente está criticando. Isso daí é normal. Mas você ter a presença e a consciência de que você está julgando e criticando, isso é maturidade. Isso é deixar de ser criança para começar a virar adulto e ser um agente da sua história e um detentor dos seus pensamentos, tá? Que é outro exercício que eu também recomendo para vocês. Pensar sobre como vocês pensam. Parece brincadeira, né? Mas não é não. Pensar sobre como vocês pensam. É pensar sobre o pensamento. Isso é um exercício que eu faço desde antes de eu entrar nesse mundo do autoconhecimento, só que eu não sabia que era isso que eu fazia, mas eu fazia. Mas, por exemplo, vocês já pararam para... quando vocês estão, de alguma forma, pensando em alguma coisa, e aquele pensamento leva a outra coisa, e leva a outra coisa, e leva a outra coisa, e leva a outro pensamento, quando chega lá no quinto ou no décimo pensamento, você pensa assim, gente, como é que eu parei para começar a pensar sobre isso, né? Aí, qual era a brincadeira que eu fazia comigo mesmo? Eu ia voltando um a um. Peraí, eu comecei a pensar nisso porque antes eu pensei naquilo. E porque antes eu pensei naquilo, e porque antes eu pensei naquilo. Então, isso é pensar sobre o pensamento. Essa brincadeira que eu fazia desde adolescente é pensar sobre o pensamento. Então, e é como Platão, um grande filósofo, discípulo de Sócrates, ele fala, é você ser um espectador de si mesmo. Então, para lidar bem com a sua comunicação, para lidar bem com as suas relações e perceber como essas coisas afetam você, muitas vezes a gente tem que ser um espectador da gente mesmo. O que é? É como se eu pudesse imaginar sair de mim e olhar de longe, poxa, quem é o Wendel? Como é que o Wendel está se sentindo com isso que aconteceu agora? Né? Qual é a emoção que ele está sentindo? Qual é o sentimento? Qual é a sensação?
qual é a vontade que ele tem de fazer agora. Então, isso é ser espectador de si mesmo. Então, eu acho que essas duas atitudes, pensar sobre o seu pensamento, que começa por uma brincadeira, mas vocês vão perceber como isso gera autoconhecimento, e essa outra sugestão do Platão, que é ser um espectador de si mesmo. Então, a gente precisa, às vezes, parar para fazer esse exercício. E isso nos ajuda em quê? Porque no dia a dia, a gente está muito envolvido com instintos, a gente está muito envolvido com emoções, a gente está muito envolvido com desejos, que não é a vontade superior, tá? Da sua consciência. É desejo, desejo de fazer isso, desejo de fazer aquilo, né? E muitas vezes eu não paro para pensar e só ajo de acordo com a minha emoção do momento. Eu não paro para pensar nas decisões, eu não paro para pensar nas escolhas, eu não paro para pensar nas consequências, e eu estou só agindo, tá? Então, tudo isso tem a ver com comunicação, e essa reflexão que eu estou trazendo para vocês são reflexões que eu tenho desde adolescente mesmo, acreditem, e que isso sempre me incomodou, isso sempre me instigou. A partir do momento que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a estudar sobre PNL, coaching, constelações e várias outras metodologias maravilhosas que estão à nossa disposição, aí eu comecei a encaixar essas coisinhas que era tudo bagunçado e confuso na minha cabeça, eu comecei a encaixar e dar um norte e uma orientação. Né? Então, desde que eu comecei a falar em público, desde que eu trabalhei a minha timidez, desde que eu comecei a me relacionar mais fluida, de forma mais fluida com as pessoas, desde que eu comecei a assumir a minha postura profissional nas empresas pelas quais eu passei, então comecei a dar palestra, comecei a dar aula, E aí hoje eu trabalho com isso, né? Eu sou professor, sou terapeuta, sou coach, sou constelador, então eu trabalho com essas ferramentas hoje. O que foi que eu fiz? Eu procurei juntar o que tem de melhor em termos de comunicação para transformar num método. E esse método é o que eu quero apresentar para vocês, que é o CI3 método. Então, todas essas minhas inquietações e dificuldades e limitações da minha vida inteira, né? Todos os conhecimentos que eu fui adquirindo com esses cursos e formações, aplicando na minha vida, eu comecei a colocar à disposição dos meus alunos e dos meus clientes de atendimento. Então, eu comecei a usar esses conceitos do que eu estou chamando hoje do CI3 método. Eu comecei a usar esses conceitos da comunicação e das relações com meus alunos em sala de aula e com meus clientes. Então, comecei a dar palestra, comecei a dar oficinas, comecei a dar cursos, treinamento, muitas vezes cursos já formatados e muitas vezes cursos que eu tive que desenvolver, customizar para um determinado cliente, para uma determinada empresa. E muito também com as minhas experiências de atendimento. Então, foi por isso que surgiu o CI3 método. Só que tem um detalhe. A partir de alguns anos, já como terapeuta, já como professor, eu ganhei um presente maravilhoso, maravilhoso, que se solidificou e que ele está dentro também desse método, do CI3 métodos. Qual foi o presente que eu ganhei? Certa vez, eu estava dando uma aula de PNL. PNL é Programação Neurolinguística, para quem nunca ouviu falar. E a PNL, ela tem uma técnica que se chama modelagem. O que é modelagem? É você modelar alguém. Se alguém faz algo tão bem, você consegue modelar essa pessoa para perceber e aprender com ela como é que ela faz para você fazer tão bem quanto ela. Você não vai fazer igual a ela, você vai fazer tão bem quanto ela. Ou até melhor do que ela, mas você vai fazer do seu jeito. Mas a técnica da modelagem consiste em você fazer uma entrevista com a pessoa, para perceber tudo que ela faz, das microestratégias mentais, o passo a passo, o que é que ela pensa, o que é que ela acredita, o que é que ela vê, o que é que ela ouve, o que é que ela sente, para fazer o que ela faz, e aí você consegue modelar a estrutura mental dela que faz com que ela seja tão boa naquilo. Então, por exemplo, alguém que nada muito bem, alguém que canta muito bem, alguém que desenha muito bem, alguém que se expressa muito bem, alguém que se comunica muito bem, alguém que dança muito bem. Todas essas habilidades você pode modelar. Basta que a pessoa permita. Então, você usa a técnica da PNL da modelagem, faz uma série de perguntas de entrevista e você consegue extrair da pessoa o modelo mental que ela usa para funcionar e fazer aquilo tão bem. Isso é a modelagem. E aí, os dois lados são beneficiados. Por quê? Quem modela
ganha um modelo para talvez adaptar. É como uma roupa. Você pega uma roupa, corta aqui, ajeita ali, adapta para ver se aquela roupa encaixa em você. Então, quem modela alguém ganha um modelo, uma estrutura de modelagem de algo, de alguma capacidade, habilidade que eu quero desenvolver também. E quem é modelado também ganha. Por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem algo com excelência, elas não sabem como é que elas fazem. Elas só fazem, né? Então, se você perguntar a alguém que canta muito bem, que dança muito bem, que lê muito bem, que se expressa muito bem, que se relaciona muito bem, para a maioria das pessoas, se você perguntar como é que se faz isso, como é que você consegue, ela vai dizer, eu não sei, eu só faço, né? Entendeu? Então, a modelagem também é um presente para quem é modelado. Por quê? Porque ele sabe a estrutura, a microestrutura no detalhe, no passo a passo, que ele funciona internamente para fazer algo que ele faz tão bem. Então, isso é modelagem. Então, qual foi o presente que eu ganhei? Os alunos, algum determinado grupo de alunos de uma turma de PNL que eu estava dando sobre modelagem, eles tinham que escolher pessoas, ou na sala de aula, ou fora da sala de aula, ou algum ícone, alguma referência, alguém famoso, seja lá qualquer pessoa, para modelar alguma coisa. E depois o grupo teria que apresentar o resultado, a estrutura dessa modelagem. Muito bem, então eu dividi a sala em 4 grupos e um grupo escolheu a mim para modelar. Aí eu disse assim, mas o que é que vocês querem modelar? Não, é porque a gente acha, Wendel, que você se comunica muito bem, que você se expressa bem, que você consegue atingir o coração das pessoas, que você consegue se conectar com as pessoas. A forma como você fala é uma forma muito verdadeira e começaram a falar. Eu já fiquei admirado com isso, né? Porque era algo que eu estava trabalhando a vida inteira para conseguir, e se de alguma forma eu estava tendo um feedback, é porque de alguma forma eu já tinha alcançado aquilo, pelo menos num determinado grau. Então eu fiquei muito feliz, muito honrado, muito agraciado pelo esse grupo querer me modelar justamente isso, a minha comunicação. Tudo bem. E aí, qual foi o presente? Eles fizeram a entrevista, apresentaram, fizeram a técnica, né, para estruturar a minha modelagem. E aí, no final, veio alguns elementos que eu não tinha nem consciência de que eu fazia. E aí foi o presente que eu ganhei, porque esses elementos que vieram, que nem eu tinha consciência que eu fazia, estão também no CI 3 método, nesse curso, nessa proposta, nesse método que eu estou oferecendo agora para vocês nessa aula também. Né? Então, aí veio a origem do CI3 método, tanto de toda a minha experiência, dificuldade, cursos e desenvolvimento e atendimento ao cliente e a clientes, como também dessa modelagem que os alunos fizeram, tá bom? Então, eu vou apresentar agora o método, né? Um pouco dos elementos, são 8 elementos, talvez, claro, não dê para absorver tudo numa aula só desses 8 elementos, por isso que a gente tem um curso aí de 8 aulas online, de 3 horas à noite, mas eu quero trazer para vocês pelo menos algo prático, substancial, para que vocês possam sair dessa aula já praticando e dizer, poxa, isso daqui realmente valeu a pena, ok? Então, vou compartilhar agora com vocês uma imagem. E aí é interessante porque eu chamo também essa forma de comunicação a comunicação omnidirecional. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo. Omnidirecional quer dizer em todas as direções. É igual ao microfone omnidirecional. Se você compra um microfone omnidirecional, quer dizer que ele capta o som em todas as direções. Tem microfone que ele só capta o som se tiver de frente para ele. E outros não. É omnidirecional em todas as direções. Então, eu chamo essa forma de comunicação do CI3 método uma comunicação omnidirecional. Quando eu mostrar a figura para vocês, vocês vão ter uma ideia disso que eu estou falando. Por que omnidirecional? Olha só, dá um joinha aí se vocês estão vendo a figura que eu estou compartilhando. Ok, obrigado. Então, percebam, vou tentar apresentar e mostrar para vocês aqui no detalhes. Parece uma figura meio confusa, mas quando você começa a perceber elemento por elemento, fica mais fácil, tá? Vamos lá. Primeiro elemento, vocês estão vendo aqui a cabeça, a representação da cabeça de uma pessoa, né? É uma pessoa que está se comunicando. Vamos dizer que esse perfil aqui, que está aqui no centro, é você se comunicando com alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém, essa outro rostinho aqui de perfil que está aqui do lado.
Então, aqui é você se comunicando com alguém, tá? E aí, só que aí a gente tem vários elementos aqui ao redor que, consciente ou inconscientemente, todos vocês já usam. Só que você não sabia que usava todos eles. Quer ver? Vamos perceber um a um. Primeiro, preste atenção nessa seta azul aqui na vertical para cima, onde tem esse EI. Esse EI aqui é o estado interno. O que é o estado interno? É o seu humor, é a sua energia, é como você está se sentindo internamente, antes de se comunicar com alguém, antes de responder um e-mail, antes de responder um WhatsApp, tá? Ou até mesmo quando você está diante de uma pessoa. Qual é o sentimento? Qual é a emoção? Qual é a sensação? Como é que você está com relação àquele assunto? Então, pode ser que você vai conversar, por exemplo, de repente o seu chefe do trabalho passa pela sua mesa e diz, olha, preciso conversar com você agora. Daqui a 5 minutos vá ali na minha sala. Como é que fica o seu estado interno quando o chefe fala isso, né? Pode ser que alguém fique com um frio na coluna, uma dor de barriga, a mão suando, imaginou, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ele vai chamar minha atenção? Será que eu vou ser demitido? Outra pessoa pode se sentir leve, descontraído, feliz, imaginando assim: eu acho que ele vai me dar um aumento, eu acho que ele vai me chamar para dar uma promoção. Então, assim, como fica o seu estado interno? Só que, quando isso acontece, a gente não percebe, porque a gente está no dia a dia tão corrido, só que esse teu estado interno vai influenciar na tua voz, vai te influenciar no teu tom de voz, no timbre, no volume, na dicção, vai influenciar na tua fisionomia, na mensagem não verbal que você vai passar para outra pessoa, vai influenciar em tudo o seu estado interno. Aí você pode perguntar, mas Wendel, eu ter a consciência do meu estado interno vai fazer alguma diferença? Vai, por dois aspectos. Primeiro, você vai estar mais consciente e presente. Só por isso você já sabe. Você pode até mais ser uma pessoa mais sincera e verdadeira com quem você está, com seu interlocutor, né? Segundo ponto, se você aprender outras ferramentas que a gente vai aprender no nosso curso, você pode, inclusive, até mudar o seu estado interno. É possível? Claro que é. Para quem aqui já fez algum curso de hipnose, de PNL, de qualquer outro curso nessa área, sabe que mudar o seu estado interno é totalmente possível. E a gente vai aprender isso no curso também. Qual seria uma forma de mudar o estado interno? Fazer 5 respirações profundas, suaves e lentas. Pode ser, pode ajudar, sim. Se você faz uma pausa para ir no banheiro lavar o rosto, se você imagina que está tocando uma música que você gosta muito dentro da sua cabeça, ou seja, várias coisas são, digamos assim, estratégias mentais que algumas podem funcionar e outras não, mas você vai aprender qual a que funciona para você para mudar o seu estado interno. Se há um estado interno desfavorável para a sua intenção, você pode mudar esse estado interno para que ele seja um pouco mais favorável, tá bom? Esse é só o primeiro elemento, tá? Vamos para o segundo elemento, que é na mesma linha vertical, só que para baixo, onde tem a letra I aqui embaixo, que é a intenção. Então, além do estado interno, qual a sua intenção ao se comunicar? Isso também faz muita diferença, e eu digo que eu acho que é um dos principais elementos de toda a comunicação, que eu falei no início agora da nossa aula, né? Todos nós temos uma intenção a se comunicar, só que quase nunca a gente lembra disso, a gente pensa nisso, a gente percebe nisso. Qual é a minha intenção em falar com você? Qual é a minha intenção em escrever para você? Qual é a minha intenção em mandar uma mensagem para você? Então, você pode ser falado, escrito, pode ser gravado, não importa. Mas, toda vez que a gente se comunica, a gente tem uma intenção. Até o ficar calado, o silenciar, também tem uma intenção. Claro que, quando essa intenção, você torna ela cada vez mais consciente, você pode atingir a sua intenção com mais eficácia. Agora, se você nem sabe qual é a sua intenção, nem parou para pensar sobre isso, você está só vivendo a vida automaticamente, você está deixando de se conectar com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Né? Então, esse parar para pensar, para respirar, como é que eu estou agora? Como é que eu me sinto agora? Qual é a minha sensação? Como é que está meu corpo? Né? Deixa eu fazer uma dinâmica com vocês rapidinho.
Não vai demorar mais do que 1 minuto, tá? Eu queria que vocês sentassem confortavelmente onde vocês estão e vocês apenas possam relaxar um pouco. Quem quiser pode fechar os olhos. Toma uma respiração profunda, não precisa ser forte não, profunda e suave, lenta. E ainda com os olhos fechados, presta atenção no seu corpo. E ao prestar atenção no seu corpo, qual é a primeira coisa que ele te chama a atenção? Será que é uma emoção? Será que é um sentimento? Será que é uma sensação física? Pode ser que você sinta a temperatura do ambiente na sua pele. Pode ser que você perceba o ar entrando e saindo dos seus pulmões. E se você parar um pouquinho, você pode até começar a perceber o batimento cardíaco. Apenas sinta, apenas perceba, por alguns segundos, como está meu corpo? Como é que eu estou me sentindo? Eu posso estar sentindo cansaço, eu posso estar sentindo relaxada, eu posso estar sentindo fome, sede. Tem alguma parte do meu corpo que dói? Tem algumas partes do meu corpo que estão descansada, relaxada. E como é que tá minhas emoções? Será que aconteceu hoje alguma coisa no meu dia que me deixou com a sensação e o sentimento que eu estou agora? E se eu tivesse algum controle sobre isso, o que que eu poderia fazer de diferente? Apenas perceba. E se alguém lhe perguntasse, como é que você se sente? Qual seria, sem pensar, mas só no corpo, no sentir, qual seria a primeira resposta que você daria? E já que está aproveitando nessa sinergia, aproveita e manda um comando para o seu corpo, para ele relaxar. Apenas relaxa. E está tudo bem. Você está num ambiente seguro, nada como um dia depois do outro. Tudo o que eu fiz no dia de hoje era o que eu tinha condições de fazer. E depois dessa aula eu posso escolher relaxar, descansar e no dia seguinte me colocar à disposição para novas surpresas que a vida pode trazer. E aos pouquinhos vocês respiram profundo, vai voltando por aqui agora, lentamente, abrindo os olhos, mexendo a mão. Quem quiser pode se alongar. Só para energizar o corpo, movimentar um pouquinho. Isso. Ok. Tudo bem? Percebam, esse exercício, se passou de 1 minuto, não passou de 2 minutos. Agora, se vocês fizerem esse exercício 3 vezes ao dia, durante 21 dias, vocês já vão perceber uma diferença gigante. Porque isso é prestar atenção no seu estado interno. Agora, já me imaginou você fazer esse exercício antes de uma reunião, antes de se encontrar com alguém, antes de viajar, antes de iniciar o trabalho, né? Então, isso é o estado interno, que deixa a gente no estado de presença e perceber como é que eu estou. Primeiro, para eu me cuidar, porque a única pessoa responsável pelo seu bem-estar interno é você mesmo. Então, primeiro, para eu me cuidar. Depois, para eu perceber qual a minha intenção com essa comunicação. Ok? Então, aí já estão os dois primeiros elementos, tá? O terceiro elemento, aliás, todos os outros elementos, de alguma forma, eles só conseguem funcionar se eu consigo dar atenção para esses dois primeiros, que é como é que está o meu estado interno e qual é a minha intenção nessa comunicação, tá?
Então, o terceiro elemento, vocês estão vendo aqui essas 3 barrinhas verdes aqui, que tem E360, isso daqui significa escuta 360. O que é isso, escuta 360? 360, você imaginar o plano cartesiano, é como se fosse 360 graus, ou seja, dá uma volta inteira em torno de mim. Então, se eu faço uma escuta 360 graus, o que é que eu quero falar isso no CI 3 método? Você não vai escutar só o seu estado interno. Você vai escutar o que a outra pessoa está falando também. Só que, além disso, você também vai escutar, no sentido de perceber, o que é que a outra pessoa não está falando. Porque a nossa mensagem, a nossa comunicação, como eu falei no início, ela se dá de forma verbal, que é aquilo que eu falo, mas ela se dá também de forma não verbal, que é o meu gesto, minha postura, minha energia, meus ombros, minha inclinação da cabeça, a fisionomia, os meus olhos, minhas narinas, minha boca, se eu estou sorrindo ou não. Tudo isso me passa muita informação, muita, que mesmo sem treino, todo mundo aqui percebe. E quando você está no estado de presença, você vai perceber, a partir de hoje, você vai perceber isso muito mais. Então, você consegue até perceber se o que uma pessoa está falando, se ela está congruente ou não. Só pelo fato de o que ela está falando se está alinhada com o que ela está expressando no corpo e no rosto. Tá? E vocês também, quando vocês estiverem diante do espelho, se percebendo nisso. Ou quando vocês receberem o feedback de alguém. Então, essa escuta 360 é uma prática que a gente faz para a gente começar a perceber o meu interno, para perceber a fala do outro, para perceber o gestual e a fisionomia do outro, para perceber o que está ao meu redor também. Por quê? Porque se você está conversando com uma pessoa numa mesa de bar, é um contexto diferente se você está conversando com uma pessoa dentro de uma igreja, que é um contexto diferente se você está conversando com uma pessoa na praia, que é um contexto diferente se você está conversando com uma pessoa no ambiente de trabalho. Então, isso tem influencia na minha comunicação? Claro que sim. Ou pouco ou muito, mas influencia. E quando eu considero esse contexto, eu sei até o que falar e o que não falar para atingir a minha intenção, o meu objetivo naquela comunicação também. Então, percebam como esses elementos sempre estiveram, de alguma forma, envolvidos na nossa comunicação, só que quando a gente traz a consciência, isso deixa cada vez mais claro, com um estado de presença, para eu ser mais assertivo e eficiente na minha comunicação. Ok? Depois, o próximo elemento, a gente já falou do EI, que é o estado interno, que é o primeiro. O segundo, a intenção, que é o I, que é o segundo. Falamos agora do terceiro elemento, que é a escuta 360 graus, que é esse daqui. E aí agora a gente vai falar desse TM aqui. O que é esse TM? Esse TM são as telas mentais. O que é essa tela mental? Olha como é engraçado, porque eu dei esse nome, e eu estou procurando aqui a outra imagem para poder falar para vocês também, mas eu dei esse nome porque é o que, para mim, foi o resultado da modelagem que os alunos fizeram de mim. Mas percebam se com todos vocês não acontece a mesma coisa. Antes de eu explicar o que é TM, que são as telas mentais. Quando alguém está conversando com você, naturalmente, a nossa mente ela faz um escaneamento de tudo o que eu estou ouvindo para fazer associações com aquilo que eu já conheço. Ok? Então, por exemplo, se alguém fala para você e no meio da conversa fala alguma coisa sobre divórcio, na sua mente acende alguma tela, alguma coisa que você já ouviu falar na sua vida sobre divórcio. Se alguém fala para você sobre constelações familiares, na sua mente acende alguma tela de alguma coisa que alguém já falou sobre isso, algum curso que eu já fiz, ou se eu nunca ouvi falar sobre isso. Se alguém fala para você sobre dormir de estômago vazio, acende outra tela mental. O que é que eu estou querendo dizer? Que toda vez que a gente está na escuta ativa, né, que está dentro dessa escuta 360, a gente está absorvendo uma série de informações que vem da fala do outro.
E tudo que o outro fala, para mim, é como se, de alguma forma, claro, quem é mais visual pode ver imagens, mas quem é mais auditivo pode lembrar de sons, músicas, sons, falas, frases, vozes, né? E quem é mais sinestésico pode até lembrar de sensações. Mas todos nós temos a capacidade de ver, ouvir e sentir, de imaginar, de relembrar, quando a gente está ouvindo uma história. Não é à toa que a ferramenta que mais fascina o ser humano, a humanidade até hoje, é história. Todo mundo gosta de história, de ouvir história. Por isso que a gente gosta de livro, de filme, mas principalmente de ouvir história. Desde quando nossos pais ou os mais velhos contavam para a gente quando criança, né? Porque quando a gente escuta história, a gente fica imaginando coisas. É muito mais rico até do que assistir a um filme, porque você cria as imagens do seu jeito, né? As cenas, as emoções, o que você sente no seu corpo, de acordo com aquela história. Então, quando os alunos fizeram a modelagem sobre mim, eles perceberam, né, e eu percebi também, que toda vez que alguém conversa comigo, e quando eu estou na escuta ativa, de vez em quando acendem telas ao meu redor. É como se fosse uma biblioteca, uma grande enciclopédia em volta de mim. E essas coisas vão acendendo. Acendendo no seguinte sentido, starta alguma coisa na minha mente e ela fica lá. Só que isso, para quem não lida de forma consciente, ele se transforma em barulho mental. Então, toda vez que alguém está conversando com você, você está ali com aquele barulho mental, conversando com você mesmo no diálogo interno, está só esperando a pessoa fazer uma pausa para respirar para você, para você falar aquilo que você quer falar. Né? Isso é barulho mental. Por quê? Porque essas telas mentais estão acendendo, como se fossem pop-ups, né? Janelas que ficam pipocando no seu celular, no seu computador, e vira uma bagunça, vira um barulho mental. Como é que eu faço? Que foi os alunos que me modelaram nisso, né? E que eu não tinha nem consciência de que eu fazia isso. O que é que eu faço? Quando vem esses pop-ups, essas telas mentais para causar confusão, quando vem uma tela que eu percebo, porque eu estou consciente, porque eu estou presente, e eu percebo que essa tela mental, ou esse pop-up, ou essa lembrança, essa informação que veio na minha mente enquanto você está falando, ela vai atrapalhar o meu foco de prestar atenção em você, eu desligo ela. Parece loucura, mas é na imaginação, né? Eu não dou, como é que se diz? Eu não dou tempo, eu não dou vazão, eu não dou atenção a essa informação. Eu desligo. Não, isso não é para agora. Aí vem outra, diz, não, isso não é para agora. Aí vem outra, diz, não, isso não é para agora. Entende? É pensar sobre o seu pensamento. É ser um espectador de si mesmo nesse momento. Então, se eu estou consciente e presente, faço esse exercício do estado de presença na minha escutativa, eu faço isso. E aí começa a vir pensamentos malucos, pensamentos doidos, até pensamentos negativos. E eu consigo lidar com eles, quando eu estou no estado de presença, tipo assim, não, não, não. É como você está direcionado para um objetivo e vem uma amiga, um amigo seu, não vamos para aí não, vamos para ali. Eu disse, não, não, obrigado. Se você quiser, vá para lá, mas eu quero continuar no meu foco aqui. É a mesma coisa. Eu estou conversando comigo mesmo. Só que eu estou atento no que você está falando e eu estou descartando tudo que é informação desnecessária. Mas o que são as telas mentais do método? É justamente as telas que eu permito que elas fiquem permanentes, que elas fiquem acesas. Então, se a Valdete está falando comigo, né? Por exemplo, eu estou atendendo a Valdete, né? E ela fala de uma questão que ela quer trabalhar. Eu quero melhorar o meu relacionamento com um colega de trabalho. Já acende uma tela aqui de relacionamento. Essa tela é importante para mim, para eu ajudar a Valdete, então deixa ela acesa. Mas de vez em quando, vem uma lembrança de quando eu tive uma discussão com um colega de trabalho e que não foi positiva. Isso a informação vai me ajudar? Não. Então eu desligo essa tela. Ou seja, não dou atenção para esse pensamento. Eu dou atenção para o outro pensamento. Então eu vou escolhendo as telas mentais, de forma que toda vez que eu estou diante de um ser humano, seja aluno, seja cliente, seja amigo, seja qualquer tipo de relacionamento, essas telas elas vão acendendo de forma ordenada. As que atrapalham, eu não dou atenção. As que eu acho que vai me ajudar naquela conversa, naquele diálogo, para atender a minha intenção, o meu objetivo, elas ficam acesas. E enquanto eu estou escutando com a pessoa, eu estou fazendo essas associações
Só que agora são associações positivas, ou seja, associações que eu quero fazer, tá? Por exemplo, se um aluno me faz uma pergunta, e às vezes nem tem a ver diretamente com o tema da aula, nossa, aí vai acender várias telas para eu saber se eu consigo responder a contento aquele aluno. Percebem? E tem a ver com o relacionamento humano, tem a ver com as minhas emoções, tem a ver com o meu estado interno, com as minhas crenças, mas tem a ver principalmente com a minha experiência de vida, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu já vi e ouvi. Isso não deixa de ser também um exercício mental fabuloso para exercitar o nosso cérebro e a nossa mente e para ativar mais ainda a neuroplasticidade do cérebro. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de aprender com ele mesmo, de aprender e estar aberto a aprender cada vez mais, né? E com isso você nunca envelhece, né? Porque quem envelhece, na maioria das vezes, é a nossa mente que manda, que é o que manda do corpo, né? Então, as telas mentais são isso. Conseguiram entender? Tá claro? Então, eu acredito que todo mundo tem essa questão das telas mentais. Só que, quando a gente não está consciente, quando a gente não está no estado de presença, ela se transforma em barulho mental, ou diálogo interno, ou barulho interno, seja lá o que for. Então, então a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a treinar isso, a gente aprende a desenvolver essa capacidade cada vez maior de lidar com essas telas mentais de uma forma mais assertiva, de uma forma mais inteligente. Por isso que eu chamo CI 3 métodos. Por que CI 3? É CI ao cubo. Porque são três Is, é comunicação inteligente, inovadora e integrativa, porque aqui a gente está integrando várias metodologias diferentes. Inteligente, porque eu estou consciente para fazer uma escolha, e segundo a filosofia, a inteligência é saber distinguir o bom, o ruim e escolher o bom, né? Então aqui a ideia é essa. Se eu estou consciente, eu posso escolher. Se eu não estou consciente, aí eu sou só um robozinho, sou só um marionete sendo conduzido pelos meus instintos, pelas minhas emoções, né, pelos meus desejos. Ou seja, eu não sou senhor de mim, eu não sou dono de mim, dono dos meus pensamentos. E quando eu estou falando sobre crescer, evoluir, eu estou falando sobre isso. O autoconhecimento, eu acredito que é para isso, é para a gente crescer, evoluir como pessoa, como ser humano, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como cidadão de uma forma geral, tá bom? Então, vamos lá. Esses são os quatro primeiros elementos: estado interno, intenção, escuta ativa e TM, que são telas mentais, tá? Já falei dos quatro primeiros. Antes de falar dos próximos, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida. Enquanto eu bebo água, pode falar. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Boa noite, Adri, que chegou agora, Neta. Agora não, que eu não vi antes, né? Selma. Então, vou continuar, ok? Vamos lá. Ah, bom, falando dos quatro primeiros elementos, agora vamos falar dos outros quatro elementos, né? O próximo aqui, depois das nossas telas mentais, são as perguntas. Esse P aqui é de perguntas, por isso que tem essas três interrogações. Aqui é outra informação de outros conhecimentos que a gente traz, de saber que as perguntas é que direcionam a conversa. Vocês já perceberam? Eu faço essa brincadeira o tempo todo. Desde que eu aprendi isso, eu faço essa brincadeira o tempo todo. Quando vocês estão numa roda de amigos, de colegas, de amigas, qualquer grupo de pessoas, que vocês estão apenas conversando qualquer coisa, né? Como uma pessoa diz popularmente, jogando conversa fora. Ou mesmo que seja uma conversa profissional, no ambiente de trabalho. Mas vocês já prestaram atenção que quando tem alguém que está mais escutando do que falando, quando a pessoa pede a permissão, abre a boca para falar e faz uma pergunta, muda, direciona completamente toda a reunião, toda a conversa. Eu faço isso o tempo todo. Por exemplo, se eu estou num ambiente com os amigos, com os colegas, alguma coisa assim, e eu faço até quando está me incomodando, né? Se aquele papo não me agrada, não está incomodando, eu penso em um assunto que pode ser comum das pessoas, elaboro uma pergunta e faço uma pergunta.
Depois que o primeiro tenta responder aquela pergunta, todos os outros já vão opinar sobre aquilo. Pronto, mudou a conversa, mudou o assunto. Estou te dando um exemplo simples do nosso dia a dia para dizer que como as perguntas são importantes. Agora, para isso, você tem que saber o que são perguntas abertas e perguntas fechadas, né? Você tem que saber perguntas que direcionam para qual sentido, porque toda vez que você faz uma pergunta, tem um para quê daquela pergunta, né? Então, você pode fazer uma pergunta para trazer da pessoa uma informação, você pode fazer uma pergunta para trazer da pessoa uma reflexão, você pode fazer uma pergunta para trazer da pessoa um comportamento. Então, as perguntas direcionam qualquer conversa, qualquer bate-papo, qualquer discurso. E as perguntas direcionam até o que o outro vai pensar, só quando você faz uma pergunta. Então, não é perca de tempo você ficar em silêncio, ouvindo e prestando atenção nesses detalhes. E quando você faz uma pergunta assertiva, e quem trabalha com coaching, eu sou professor de coaching também e trabalho com atendimento de coaching, a gente sabe que coach é a arte de fazer perguntas. Uma pergunta certa, do jeito certo, no momento certo, é aquela pergunta que o cliente, pô, não tinha parado para pensar sobre isso ainda. Então, e é essa pergunta que vai trazer alguma resposta do interior da pessoa para ajudar a pessoa a resolver o que ela quer. Então, perceba como é importante a gente saber perguntar, né? E saber que... Então, vocês já podem praticar isso a partir de hoje também. Percebam, quando vocês estão numa roda de conversa, e se vocês querem, se vocês acharem conveniente fazer essa prática, experimente fazer uma pergunta sobre um assunto que você acredita que pode ser comum a todos. Se todo o grupo não vai, de alguma forma, direcionar o bate-papo para aquela pergunta que você fez. Ok? Então, esse elemento aqui é o elemento das perguntas. Para que na minha conversa, no meu diálogo, eu faço as perguntas? Para validar ou não as associações que eu fiz entre a escuta 360, que foi o que eu escutei do que você falou, com as telas mentais, que foi as associações mentais que eu fiz enquanto você estava falando. Percebe? Então, as perguntas vai ser para validar ou não. Ou seja, aquilo que você fala e acendeu as minhas telas mentais, eu não assumo como verdadeiro. Por quê? Porque eu posso estar errado. Então, eu tenho que confirmar com você, eu tenho que validar com você se aquela associação que eu fiz é o que você está falando. Então, eu tenho que checar. Isso é outra coisa que no senso comum a gente não faz. Quando o outro fala, você já assume que você entendeu 100% da mensagem do outro. E você nem se questiona. Você entendeu 100% do que o outro falou. Às vezes você até interrompe o outro, nem deixa o outro terminar, porque você já entendeu. Já entendeu, já sabe qual é o motivo, qual é a intenção, já sabe onde vai chegar, já entendeu tudo. E na grande maioria das vezes, 99% das vezes, você não entendeu. Você acha que entendeu. Porque o que a pessoa está falando, ela não fala só com a boca, ela fala com o corpo todo, até com a energia dela, ela fala. Então, essas perguntas aqui são importantes para validar o que eu escutei na escuta 360 e fiz associações com as telas mentais. Para quê? Para ser mais assertivo na hora que eu for falar. E perceba que até agora eu não falei o que eu queria falar. Eu apenas me direcionei para a pessoa para fazer perguntas para validar o entendimento. Para validar se o que ela falou foi realmente o que eu entendi. E se tem a ver com o que eu imaginei nas minhas telas mentais. Ok? A partir daí, a partir das perguntas, se eu vou validar ou não, perceba, você está conversando com qualquer tipo de pessoa. Pode ser o maior amor da sua vida ou pode ser seu inimigo. Então, eu já estou falando aí dos extremos, pode ser qualquer pessoa. Depois que você fez essas associações, que você validou ou não, por meio das perguntas, por isso que é importante saber como perguntar e os tipos de perguntas diferentes, aí você vem para a letra C, ó. Tá vendo essa seta azul do lado esquerdo na horizontal? Tem uma letra C. Essa letra C é o quê? É de conexão. Isso daqui é para você decidir qual o tipo de conexão que você quer ter e manter com essa pessoa. Por exemplo, se é a minha mãe, eu tenho um tipo de conexão. Eu quero ter um tipo de conexão, eu quero manter um tipo de conexão. Se é um vendedor,
É outro tipo de conexão. Eu quero outro tipo de conexão. Eu quero manter outro tipo de conexão. Ou talvez nem manter essa conexão. Eu só quero responder, né? Então, se é um colega de trabalho, é outro tipo de conexão. Se é um relacionamento afetivo, é outro tipo de conexão. Então, isso daqui é outra coisa que nos traz uma consciência e que faz diferença grande na nossa comunicação. Qual o tipo de conexão e a qualidade da conexão que eu quero ter e que eu quero manter com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente não presta atenção nisso e aquelas conexões que são muito caras para a gente não cuida. A gente desvaloriza ou trata todo mundo como igual, e não é, gente. A conexão, eu acho que a gente deve tratar todo mundo com justiça e com respeito e com educação. Claro, isso é óbvio. Mas não estou falando disso, eu estou falando qual o tipo e a qualidade e até a profundidade de conexão que eu quero ter com cada pessoa diferente. Porque é diferente. Para mim é diferente. Então, se eu quero cuidar dessa conexão, se eu quero lidar com essa conexão, se eu quero manter essa conexão, que tipo de conexão eu quero manter? Então, por exemplo, eu quando eu tinha uma comunicação muito agressiva, muito arredia, muito arisca, e acreditem que eu tinha mesmo, eu era do tipo que fechava portas. O que é fechar portas? Eu era tão sincero, ao ponto de dizer o que eu estava pensando na hora, e às vezes eu tinha um relacionamento profissional, eu tinha um cliente, eu tinha uma negociação, eu tinha uma parceria, ou um futuro parceiro, ou um futuro cliente, e eu falava aquelas coisas e eu não me importava com a conexão. Qual é a conexão que eu quero ter? Eu queria que aquela pessoa continuasse próxima a mim. Eu queria que aquela pessoa continuasse confiando em mim. Eu queria que aquela pessoa continuasse de alguma forma em contato comigo. Só que na hora de me comunicar de forma agressiva, de forma rude, de forma arredia, de forma arisca, eu não pensava nesse ser da conexão. Então, o que é que eu fazia? Falava o que dava na telha. Falava o que vinha na cabeça na hora. O que é que eu fazia? Fechava portas. Aquela pessoa nunca mais queria fazer negócio comigo. Aquela pessoa nunca mais queria se aproximar de mim. Aquela pessoa nunca mais queria manter nenhum tipo de conexão comigo. E causava até uma má impressão. E não era a minha intenção. Só que eu não sabia nem o que era intenção. Então, não faz diferença nenhuma, né? Eu não pensava nesses detalhes, eu não sabia de nada disso, que eu estou ensinando, passando para vocês. Então, essa conexão é para você pensar por alguns segundos, que tipo de conexão é essa? Que tipo de conexão eu quero manter? Que tipo de profundidade? Né? Ou se eu não quero manter essa conexão. Isso vai influenciar no que eu vou falar para a pessoa também. Até para dizer sim ou para dizer não, que é outra coisa que eu também tinha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Depois que eu aprendi a dizer não, por que que eu tinha dificuldade de dizer não? Porque eu achava que dizer não, eu ia parecer para o outro que eu não estava dando importância a ele, só a mim, então ele ia pensar que eu sou uma pessoa egoísta, e se ele pensasse isso de mim, eu ia me sentir mal, eu ia me achar uma pessoa feia e ninguém ia gostar de mim. Olha só, isso na minha cabeça de criança, tá, gente? Até o início da fase adulta. Quando eu disse o primeiro não, nossa, parece que foi uma explosão na minha cabeça. Um novo mundo se abriu. Quando eu disse o primeiro não, né, de forma gentil e educada para um colega de trabalho, e eu percebi que essa colega continuou falando comigo, continuou se relacionando comigo e continuou me respeitando, eu vi assim, ué, gente, mas eu pensei que quando eu dissesse não, o mundo ia se acabar na minha cabeça. E não se acabou. E o mundo continuou. Então, assim, foi uma maravilha, foi uma quebra de paradigma gigante na minha cabeça, porque eu tinha essa dificuldade, né? Que muitas pessoas têm também, né? Então, quando eu tenho essa presença, esse estado interno focalizado na minha intenção, pratica essa escuta 360 com as telas mentais, faço as perguntas para validar, eu chego no C de conexão, qual o tipo de conexão que eu quero manter. E aí eu posso dizer um sim de uma forma muito assertiva, gentil e educada, e posso dizer um não de forma muito assertiva, gentil e educada também. Porque eu estou preservando aquilo que é mais valioso para mim. O meu estado interno, o meu bem-estar interno e a qualidade da conexão que eu quero manter com você. Com você e com qualquer pessoa. Ok? Claro, respeitando as minhas crenças e meus valores. É por isso que esse método, ele se encaixa para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. Porque você vai fazer isso de acordo com a sua intenção, de acordo com os seus valores, com os seus princípios. Ok? E aí, estão cansados? Ou eu posso continuar? Tá tudo bem?
Depois do C, que é a conexão, aí é que vem a fala. Olha o F aqui, ó. A letra F tem até uma setinha aqui apontando. Aí é que vem a fala. Olha só, gente. O último elemento é a fala. Onde no senso comum, a primeira coisa, o primeiro elemento é a fala. Eu não penso, eu não sinto, eu não me preocupo com o meu humor, com a minha energia, eu não penso sobre a minha intenção, sobre a qualidade de conexão, sobre as telemétricas, eu não penso sobre nada, eu só quero falar. É falar, 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 falar. Aí eu fico debulhando, né, coisas, eu fico só vomitando ideias, né? Ou muitas vezes até coisa pior, né? Colocando para fora minha raiva, minha angústia, minha decepção, meu azedume, né? E se eu estou num dia todo enfesado, eu fico colocando tudo que há de pior para fora, né? E aqui no método, o último elemento é a fala. Perceba. Agora, olha o detalhe. Wendel, quanto tempo eu levo na minha comunicação para eu começar a falar? Eu digo para vocês, tudo isso acontece em segundos. É muito rápido. Por quê? É igual a dirigir. Se você, para quem aqui dirige, né? E dirige já há mais tempo, você pode lembrar que quando você começou a aprender a dirigir, você tem que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. É na direção, é no sinal, é no retrovisor, é no barulho do motor, é na troca de marcha, é no cinto de segurança, é na sinalização vertical, horizontal e sonora, olhar para o lado, olhar para frente, prestar atenção na bola que pode passar no meio da pista. Ou seja, era muita informação. Eu lembro que minha camisa saía suada quando eu estava começando a aprender a dirigir. Hoje, para quem já dirige há muito tempo, você dirige e nem percebe que está fazendo tudo isso. Por quê? Automático. Por quê? Porque foi para o nível inconsciente. Por quê? Porque você treinou, treinou, treinou e agora está automático. A mesma coisa eu sei de 3 metros. Tudo isso eu faço de forma automática, porque eu já faço há 17 anos, óbvio. Mas eu estou trazendo aqui o método para ensinar vocês. Então, que esse método seja válido para vocês começarem a pensar e refletir sobre essas coisas, pegar alguns desses elementos, escolher um e começar a praticar a partir de hoje na vida de vocês. E que isso pode gerar uma diferença significativa. Principalmente, já recomendo, se você focar nos 2 primeiros elementos, estado interno e intenção. Então, estado interno, intenção, escuta 360, telas mentais, perguntas, conexão e fala, esses 7 elementos, que o último é a fala, eles acontecem tudo ao mesmo tempo. É rápido, é em frações de segundo. Só que isso só vai acontecer a partir do momento que você começar a treinar, treinar, treinar. Então, sugestão e tarefa de casa. Escolha uma pessoa próxima de vocês e pratiquem isso durante uma semana. Ou escolha 3 pessoas diferentes e cada dia diferente você foca numa pessoa diferente. Aquela pessoa que você gosta, que você fica bem relaxada, descontraída, que gosta de conversar, bater um papo, e começa a observar esses elementos. Se os 7 elementos são muito, então foca só em 2. Se for focar em 2, eu sugiro os 2 primeiros, estado interno e intenção. E aí percebe como é que vai ser o seu resultado no dia a dia. Ok? Então, essa fala aqui não é qualquer fala, é uma fala. Olha só, se a sua fala vai ser igual. Depois que você passou do estado interno, depois que você pensou sobre a sua intenção, você praticou verdadeiramente a escuta ativa com a escuta 360. Escolheu e selecionou as telas mentais que você quer que fique no seu campo mental para poder responder para a pessoa. Fez as perguntas certas para fazer associações entre o que você escutou e as suas telas mentais. Escolheu qual tipo e a qualidade e a profundidade da conexão que você tem com essa pessoa, a sua fala vai ser outra. A sua fala vai ser muito mais assertiva. Não tenho dúvida disso. Muito mais consciente, muito mais presente. Mesmo que a sua fala seja um discurso gigantesco com uma única palavra, sim ou não, ou talvez, ou vou pensar, né? Ou seja, um discurso muito bem elaborado também, ok? Então, percebam se isso não faz diferença na sua vida. Mas como eu falei de 7 elementos, e na verdade são 8, porque está faltando um. Está faltando esse F aqui, bem grande, vermelho, né? Circular. O que é esse F aqui? Que ele não está diretamente ligado a nada. Porque ele é a flexibilidade. Essa flexibilidade que a gente também vai trabalhar no curso, ela está durante todo o processo, do início até o fim. Se a gente não tiver flexibilidade, eu posso me ater a alguma ideia fixa
e isso talvez até atrapalhar a minha comunicação e não me fazer chegar na minha intenção, tá? Então, essa flexibilidade é algo que a gente tem que trabalhar no estado interno, na intenção, na escuta 360, nas telas mentais, nas perguntas, na conexão e na fala. Até porque, se eu aprender esse método e for aplicar com uma pessoa, se eu for aplicar com outra pessoa, pode ser completamente diferente. E aí eu vou ter que aprender tudo de novo. Então, por isso que a flexibilidade está aí com um F bem grande para chamar a atenção. Até porque, se eu aprender esse método com uma pessoa, se essa pessoa, ou eu mesmo, passar por um outro contexto, no outro dia, com essa mesma pessoa, talvez a comunicação que eu tive no dia anterior também não vai funcionar. Então, eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar com a mente aberta mesmo. Qual é a pessoa que eu estou me relacionando, qual é o assunto que ela quer tratar, qual é o contexto que a gente está, para poder ter a flexibilidade de aprender cada vez mais. Então, por exemplo, você aprendeu a dirigir no Fusca. Depois você vai dirigir sei lá, eu nem lembro os carros que tem hoje, né? Mas você vai dirigir um Gol, né? É diferente. Um Fusca para um Gol, eu já dirigi os dois, a forma de manobrar, a forma de fazer curva é diferente. Aí depois você vai dirigir um câmbio automático. Você tinha um câmbio manual, aquele que você passa marcha, e depois você vai dirigir um carro automático, que você não passa marcha, que nem tem o pedal da embreagem. É completamente diferente. Mas quando você aprende a dirigir um carro, você dirige qualquer carro. Por quê? Porque você tem flexibilidade. E a gente treina a flexibilidade cognitiva para ela se transformar em flexibilidade comportamental. Ok? Fala, Elma. Wendel, também, pelo que você está falando da flexibilidade, a conexão também pode mudar, porque com aquela mesma pessoa eu posso ter uma conexão num momento e depois ter outra, né? Exatamente. Mas isso quem diz é a flexibilidade. É para eu estar com essa mente aberta para isso. Com essa pessoa, o Elma trouxe um exemplo bem interessante. Com uma determinada pessoa, você quer ter uma qualidade e uma profundidade de conexão. Porém, com essa mesma pessoa, por algum motivo na sua vida, você pode escolher ter outra conexão. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Aliás, já aconteceu comigo a minha vida inteira, né? Porque eu já morei em várias cidades diferentes, vários estados diferentes do Brasil. Eu sou natural da Paraíba, já morei no Rio Grande do Norte e agora estou no Rio de Janeiro. Então, eu percebi culturas diferentes, mundos diferentes, cabeças diferentes, jeito de se relacionar diferente, até valores diferentes. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando uma média daquela região. São até valores diferentes, tá? Então, o que isso fez acontecer comigo? Tem amizades novas amizades que eu passei a fazer e tem amizades que eu já não tenho contato há muito tempo. Porém, em ambos os casos, tem amigos que, se eu falar com ele hoje, parece que não, nem faz 20 anos que eu não falava com ele. Parece que a última vez que eu falei com ele foi ontem. Por quê? Porque a conexão que a gente tem é muito forte, é muito profunda, é muito sincera, é muito autêntica. E já tem outro exemplo ao contrário também. Eu posso ter um amigo muito próximo aqui no Rio de Janeiro, em que durante muitos anos a gente foi muito próximo e agora a gente simplesmente se desligou, se desconectou. Ah, porque vocês brigaram, discutiram? Não, nada disso. A gente só tomou rumos diferentes e naturalmente a gente aceitou isso como um fato. Então, é natural que pessoas que estão muito próximas de você, quando você muda a sua energia, você muda a sua vida, você toma novas decisões na sua vida, é natural. Isso até bom, eu aprendi muito com o meu mestre Reiki e passo para vocês, para que a gente não fique apegado também às amizades. Porque é natural que quando você muda, né, pessoas que estavam muito próximas tendem a se distanciar e outras pessoas que você nem pensou em fazer amizade, talvez tendem a se aproximar. Então, isso tem a ver com o que o Alma acabou de falar. A qualidade, a profundidade, o tipo de conexão que eu tenho com uma pessoa também pode mudar. E isso que eu citei foi um exemplo, tá? Perguntas? Perguntas, comentários? Pelo menos digam se estão achando interessante, se tem alguma informação útil, se ajudou de alguma forma. Posso falar? Claro.
Então, para mim foi bem interessante você falar sobre as telas mentais, porque eu sou uma pessoa de fazer link. Então, conforme eu vou conversando com as pessoas, eu vou linkando. Só que acontecia exatamente o que você falou. Eu me perdia na minha conversa interna. E eu tinha a impressão de que eu era uma pessoa superficial. Aí ficava pensando assim, eu não consigo aprofundar o assunto com ninguém, porque me vem muito, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, vinha quando as pessoas conversavam comigo. Então é interessante você ter falado isso. Ah, Vou que começar a prestar atenção agora e ficar mais presente também. boa, Valdete. Obrigada. Por nada, fico feliz aí com o seu comentário e digo para você, Valdete, pratica isso, foca, já que você quer trabalhar e desenvolver isso, foca nisso, nas telas mentais e percebe quando você faz links. E aí o que você pode praticar agora é, se você estiver no estado de presença e fizer essa respiração de 1 minuto que a gente fez antes de uma comunicação, quando for possível, claro, né? Nem sempre é possível, mas quando for possível, você vai prestar atenção e aí esses links, eu chamo de telas mentais, você chama de links, esses links que você faz, você vai estar num estado de presença focado na pessoa e aí você vai escolher, esse link é interessante, eu vou manter. Esse link é interessante? Não, então descarta. Esse link é interessante, eu vou manter. Esse link é interessante? Não, então descarta. Aí você continua focada na pessoa, você vai, acredito eu, vai conseguir talvez até se aprofundar no assunto, e com os links você pode até devolver para a pessoa ou inserir na conversa esses links que talvez sejam mais úteis e pode até, não sei, talvez até trazer mais profundidade mesmo para o seu discurso também. Pratica isso, vai ser interessante. E mais? Algum comentário, dúvida, contribuição, questionamento? Eu vou focar no que o professor falou, em estado interno e intenção. Isso me chamou realmente, acendeu uma luzinha aqui. Vamos ver. Sim, sim. Principalmente com relação à minha pequena. Sim. Muito, muito importante, muito importante. Muito obrigada. Ah, que bom. Eu acho que o método também ajuda muito pais com filhos e para Uhum, com o estado de presença e com a intenção uhum. vai fazer total diferença. Eu acabei de ver, eu acho que em alguma rede social, alguém me mandou, como você dizer não de uma forma positiva. E eu achei muito interessante, porque a gente aprende e estuda também na PNL, né? E aí, ao Sim. invés de você dizer, não corra, né? Dizer, olha, aqui é importante a gente andar com calma e com cuidado, né? Não mexa aí você chama a atenção da criança para outra coisa. Olha, agora, nesse momento, você pode focar nisso. Sim. Né? Não coma o biscoito agora. Aí você pode dizer o contrário. Você pode dizer, olha, depois, logo depois do almoço, você vai poder comer um biscoito. Então, você diz não sem dizer a palavra não. Então, isso faz uma diferença. Quando eu estou no meu estado de presença, cuidando do meu estado interno e da minha intenção, aí eu consigo fazer isso. Quando eu estou no barulho mental, eu não consigo fazer isso. Porque eu estou irritada, porque eu estou cansada, se eu for uma mãe, por exemplo, né? Um pai. Eu estou irritado, eu estou cansado, né? E o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça vem na boca. Às vezes vem na boca antes de vir na cabeça, porque eu nem penso. Então, quando eu estou com essa presença no meu estado interno, na minha intenção, eu consigo até pensar em alguma coisa que eu já ouvi, algum curso que eu já fiz, alguma coisa que já me ensinaram, ou eu consigo até ter uma ideia criativa e diferente e mais inteligente na hora, só porque eu estou no estado de presença. Por isso que esses dois elementos, para mim, são os primeiros e fazem a diferença. Cuidar do seu estado interno e da sua intenção. Muito bom. Alguém mais? Posso fazer mais uma pergunta, Claro, Wendel? à vontade. Há um tempo atrás eu fiz um curso muito bom, é um curso básico de linguagem ericksoniana, para aprender a fazer perguntas. Não, foi Sim. maravilhoso esse curso. E quando você fala de perguntas, vai ter alguma coisa a ver com a linguagem do Milton Erickson ou não tem nada a ver? Tem alguma coisa a ver? Tem.
né? Eu não vou focar na linguagem do Milton Erickson. Eu também sou formado em hipnose ericksoniana e na linguagem hipnótica do Milton Erickson. Isso, inclusive é a base da programação neurolinguística. A PNL nasceu do Milton Erickson também e de outros. Modelando o Milton Erickson, foi que desenvolveu várias técnicas e dinâmicas da PNL. Então, tem muita coisa a ver com a linguagem do Milton Erickson também, nessa questão das perguntas, do saber fazer perguntas. Um detalhe que eu ia falar também, não tem a ver com o que Valdete falou, mas me lembrou na pergunta dela anterior. Essa questão desse barulho mental, o que eu vou falar agora é um pouco polêmico, tá? Mas eu tenho segurança e confiança do que eu estou falando, e eu não falo algo que eu não sei. Mas essa questão de barulho mental, essa questão de fazer links, como a Valdete falou, e muitas vezes eu não trago profundidade, hoje em dia tem muita gente sendo diagnosticada com TDAH, tá? E eu duvido muito de muitos diagnósticos. Eu não estou duvidando que a doença não existe, o transtorno, não estou duvidando que existem profissionais sérios e diagnósticos sérios, mas eu duvido de muitos diagnósticos que o pessoal faz até preenchendo o questionário na internet. Eu duvido muito. E por que eu falo isso? Primeiro, porque uma vez eu tive uma professora que falou que a própria pessoa que descobriu o TDAH, ele deixou uma carta escrita de próprio punho de que isso não existia, tá? Só que isso não foi divulgado. Segundo, a indústria farmacêutica está ganhando milhões e milhões de dólares fazendo remédio para criança de 7 anos para tomar remédio, porque ela está diagnosticada com TDAH. Então, para mim, a indústria farmacêutica com o sistema financeiro tem uma influência muito sobre isso. Eu não estou dizendo que não existe, é só para a gente estar alerta e ter cuidado. Terceiro, eu já tive 8 clientes de coaching com TDAH. Eles chegaram para mim com esse diagnóstico, né? 6 saíram convencidos que não tinham. Claro que eu não trabalho com TDAH. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não trabalho com TDAH. Tanto que quando o cliente chega para mim, eu digo assim, eu não vou trabalhar com o seu diagnóstico, eu vou trabalhar com você. Você e o seu diagnóstico aí é questão sua. Eu não trabalho com diagnóstico, eu trabalho com você. Então, quando a gente trabalha foco, atenção, estado de presença e tudo mais, aí a pessoa cai assim, pô, então não tem um TDAH. Agora, se eu for tirar... Agora, tem gente que tem, e são graus diferentes, tá? Então, por isso que eu disse que é polêmico. Eu estou fazendo uma provocação aqui para a gente refletir. Não tô condenando os diagnósticos disso, né? Nem a necessidade de tomar remédio, porque às vezes a gente tem essa necessidade, mas só para a gente ficar alerta. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que o CI3 método ajuda justamente nisso que eu respondi para a Valdete. Essa questão do barulho interno, do barulho mental, fazer links. Será que eu sou muito superficial? Não. Muitas vezes é só questão de treino mental. É só questão de estado de presença. E por que a gente é tão agitado, é tão ansioso, é tão imediatista? Porque o mundo está programado para transformar a gente nisso, né? Hoje a gente tem um celular com notificações, milhões de notificações. Eu não sei vocês, mas eu, para não ficar louco, todas as minhas notificações são desativadas do celular, né? E o meu celular fica 24 horas por dia no silencioso. Então, eu mando nele, não é ele que manda em mim. Eu escolho o horário que eu quero olhar para ele, né? Claro, a não ser que seja uma ligação. Aí eu atendo, né? Dependendo da pessoa. Mas não é o celular que diz quando é que eu quero olhar para ele, não. Sou eu que digo quando é que eu quero olhar para ele. Então, esses cuidados, esse estado de presença, que faz parte de você cuidar do seu bem-estar interno, faz muita diferença. Então, hoje, o mundo é feito cada vez mais para você comprar, comprar, comprar. Você é apenas um comprador para o mundo, né? Para o sistema financeiro, para as grandes indústrias, né? E eu não estou falando nada contra esse sistema, não. Eu estou falando a favor do seu bem-estar interno, da sua saúde mental, emocional, e até espiritual e física também, né? Quanto mais a gente tem consciência disso, a gente tem a capacidade de escolher o que é que eu quero e o que é que eu não quero. O que é que eu quero assistir, o que é que eu quero ler, o que é que eu quero ouvir, né? Eu não assisto televisão há 25 anos. Eu não assisto televisão, nada de televisão. Eu assisto filme no Netflix, aquilo que eu escolhi para assistir na hora que eu escolhi para assistir. E não a programação de uma TV aberta, que a gente também é escravo e sujeito dela, né? Então, tudo isso, né? Mídia, propaganda, marketing, comércio, mercado, tudo isso
é feito para deixar a gente em estado alterado de consciência, em transe hipnótico, no mau sentido, para que a gente possa comprar. E aí a gente adoece e tem que comprar remédio. Aí a gente tem uma doença crônica e tem que fazer cirurgia. E tudo isso é dinheiro, né? Aí a gente fica insatisfeito com a nossa aparência, tem que comprar cosmético e fazer cirurgia estética. É dinheiro. Aí a gente se sente sozinho, eu tenho que ter um monte de like nas redes sociais. Então, haja eu ficar 24 horas por dia numa plataforma. Então, tudo isso é doença. Tudo isso é doença, né, que a gente precisa estar alerta. O que realmente me satisfaz? Para mim, me satisfaz fazer uma trilha, ver o pôr do sol, admirar uma flor, estar com meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Isso é que importa. O resto é secundário. E para me distrair, eu posso correr, eu posso jogar bola, eu posso assistir um filme na Netflix, alguma coisa assim. Então, eu não fico alheio a nada disso, mas eu consigo escolher, quando eu estou no meu estado de presença, o que é que cabe na minha vida e o que é que não cabe. Para hoje. Porque pode ser que coisa que cabia antes na minha vida, que hoje não cabe mais. E pode ser que coisas que do futuro, talvez, que eu quero, mas hoje ainda não cabe, porque eu não estou preparado. Né? Então, tudo isso, essa fonte gigante de distração, está virando todo mundo com um problema de TDAH. Para mim, toda a população mundial tem TDAH, se for olhar por esse lado. Porque tudo é motivo de distração. A gente não consegue foco para estudar, a gente não consegue foco para ler. E eu ainda estou admirado que vocês estão há 1h30 aqui me ouvindo. E aí, podemos nos despedir? Alguma pergunta, algum comentário? Eu vou falar rapidamente sobre o curso, tá? Se vocês me permitem. O curso, né, essa aula foi para trazer algo substancial para vocês, mas o nosso curso começa quinta-feira, dia 19 de outubro, às 19 horas. É um curso online, ao vivo, cheio de práticas e dinâmicas para a gente trabalhar esses 8 elementos e outras coisas mais. Já deu para vocês terem uma ideia, nessa aula, o quanto de profundidade que a gente quer trazer nesse curso, né? É tudo melhor que eu já aprendi na minha vida que eu estou colocando nesse curso para oferecer para vocês, tá? E gostaria que vocês pudessem compartilhar essa informação com amigos, familiares ou pessoas que vocês acham que possam se interessar pelo tema. Então, o curso vai ser terças e quintas à noite, são 8 aulas apenas, 3 horas, das 19 às 22, com intervalo de 15 minutos, online, 100% online, ao vivo, tá? Não vai ter disponibilização de aula gravada. É importante que todo mundo esteja presente online, já coloca na agenda, reserva os dias e horários para estar presente. Porém, se você precisar faltar um dia, na aula seguinte, 30 minutos antes, eu faço uma revisão de tudo que a gente viu na aula anterior, eu compartilho o conteúdo, compartilho todos os slides também. Tem tarefa de casa entre uma aula e outra para a gente ir praticando, um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, para a gente ir praticando, mas ao final do curso o importante é que vocês estejam dominando esses 8 elementos, praticando na vida de vocês, até chegar um dia que isso vai ficar automático. E assim se nesse mundo a gente precisa se relacionar, para se relacionar bem, comunicar-se bem. Então, essa é o propósito principal desse curso, tá? E aí, minha parceira aí, o Elma, me diga aí se está faltando alguma informação que eu esqueci de falar. Duas muito importantes. Já lembrei. Não sei se é isso, mas já lembrei. Esse curso, ele está nas minhas redes sociais, o Wendel Araújo, pode ler lá, LinkedIn, Facebook, Instagram. Está no site do Metaforo, metaforo.com.br, CI 3 Método, pode entrar lá. Tem lá no link da bio, no meu Instagram também, o curso do CI 3 Método. Aí tem uma página lá explicando mais detalhadamente sobre o curso, cronograma de aula e tudo mais. E o detalhe é o seguinte, esse curso está, pelo Metaforo, está com desconto de 20% na matrícula até domingo agora, dia 15, tá? Então, até domingo, dia 15, a partir da segunda, o preço normal, o preço cheio. Então, está com 20% de desconto. Quem fez o curso, eu estou vendo que a Neta aqui também, e a Dani e a Letícia também são alunas do Ciclo Rada. Quem é do Ciclo Rada ainda tem mais 10%, fica 30% de desconto para o CI 3 Método também. Mas, para quem quiser fazer a matrícula, até domingo tem 20% de desconto e daqui para lá tem tempo aí para pensar, refletir, ver se faz sentido ou não, tá bom? Mais alguma coisa, Alba?
Diga. Os bônus. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui agora os bônus para eu lembrar. Onde é que tá, Alma? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, beleza. Já achei. Então, olha só. Além de tudo isso, eu estou oferecendo 3 bônus para quem se matricular. Não é sorteio, é para todos os alunos que se matricularem no curso, tá? Primeiro bônus, 2 sessões individuais de acompanhamento após o curso. O que quer dizer isso? Durante o curso, vocês vão estar praticando comigo e uns com os outros, a gente vai estar praticando todo mundo junto, a técnica do CI 3 metros, né? Porém, depois do curso, se você achar necessário e quando você quiser, você tem direito a 2 sessões comigo, sessões individuais, para trabalhar alguma questão, algum elemento, alguma questão do CI 3 método em você, na sua comunicação, para melhorar. Então, você tem 2 sessões comigo, sessões de 1 hora a 1h30. Segundo bônus, mentoria individual por 6 meses após o curso. O que é essa mentoria? Comigo também, no privado. Se você quer praticar o CI 3 método, se você quer ensinar o CI 3 método, se você quer aplicar o CI 3 método para a sua turma, na sua profissão, na sua carreira, para alunos, para clientes, se você quer multiplicar esse conhecimento, eu te dou uma mentoria durante 6 meses após o curso, 6 meses, aí quantas vezes você quiser, tirar dúvida, fazer pergunta. Wendel, me ajuda com isso. Wendel, estou querendo adaptar o método, eu posso? Pode. Como é que me ajuda me ajuda a preparar uma apresentação? Então, vou estar toda a mentoria durante 6 meses após o curso para ajudar você a cada vez a praticar. A importância para mim é que vocês possam pegar esse conhecimento e talvez até adaptar do jeito de vocês e multiplicar isso para a vida de vocês e outras pessoas, né? Terceiro bônus, consultoria permanente em comunidade privada. Então, desde o início do curso, a gente vai ter um grupo fechado dos alunos, e isso daí vai ser permanente. Vai ser permanente, ou seja, pergunta, dúvida, comentário, compartilhamento de conteúdo, informações durante o curso, e depois do curso, isso daí vai ser permanente. Então, os 3 bônus são, primeiro, 2 sessões individuais de acompanhamento após o curso. Segundo, mentoria individual por 6 meses após o curso. E terceiro, consultoria permanente em comunidade privada. Tá bom? Agora foi, né, Laura? Tem mais alguma coisa? Não. Gente, muito obrigado. Passamos aí 4 minutos do programado, mas agradeço muito a atenção. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Não? Tá tudo bem? Espero que tenha valido a pena. Espero que vocês possam começar a praticar isso desde já. Eu acho que com as informações dessa aula já é possível. E eu queria fazer um pedido, né? Se vocês permitem, né? Como a gente gravou essa aula experimental, essa masterclass, se não tiver nenhum problema para vocês, eu posso, do jeito que ela está aqui, eu posso colocar ela no meu canal no YouTube. Então, se eu vejo aqui que o que vocês falaram não foi nada pessoal, nada privado, nada que comprometa, então, se concorda, todo mundo concorda, né? Dá um joinha aí também, a Neta, a Selma, o Wellington, a Daniela Mello. Se todo mundo concorda, não tem problema, então eu posso pegar essa gravação e colocar lá no YouTube, que isso pode ajudar outras pessoas. Até vocês mesmos podem pegar o link dessa aula e até compartilhar com colegas, amigos, familiares, e até rever também, né? Eu acho que é uma aula que já pode trazer muitos elementos práticos daí também. Tá bom, gente? De coração, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas contribuições também nas perguntas. Boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigada, professor. Valeu, gente. Obrigado.